Um bloco de massa M está em repouso sobre um plano horizontal. Ele é puxado por um fio de massa desprezível. Esse fio aplica sobre o bloco uma tensão de módulo T, que forma um ângulo θ com a horizontal. Resolva o problema considerando a Terra como referencial inercial. Considere a aceleração da gravidade igual a g. Isole o bloco e coloque todas as forças não desprezíveis que atuam sobre ele. Calcule o módulo da força de atrito e da normal. Oi, Bruna. Oi, professor. Hoje nós vamos usar as leis de Newton para calcular as forças que agem nesse bloco que está sendo puxado por um fio inclinado. Ué, mas isso a gente não já estudou? Não. Nós já estudamos o caso com fio na horizontal. Hoje vamos ver com fio inclinado. Primeiro isole o bloco e coloque todas as forças que atuam sobre ele. A única força gravitacional não desprezível que atua nesse bloco é o seu peso. As forças de contato são a normal, a força de atrito, a tensão e o empuxo do ar que eu posso desprezar, né, professor? Pode. Calcule todas as forças que atuam sobre o bloco. O peso é vertical, aponta para baixo e tem seu módulo igual a mg. A normal é vertical, só que ela aponta para cima e também tem um módulo igual a mg. A força de atrito é paralela ao plano e aponta para trás, porque o fio está tentando puxar o bloco para frente. O seu módulo é igual a μ estático vezes a normal, que no nosso caso é μ estático vezes mg. Os módulos da normal e da força de atrito estão corretos? Ah, não, eu errei o da força de atrito, né? Porque μ estático vezes a normal é o módulo da força de atrito máxima, que é a força de atrito quando o bloco está para deslizar. O módulo da força de atrito quando o bloco está em repouso tem que ser menor ou igual que o módulo da força de atrito máxima. Mas e com a normal? Eu errei o quê? Se o módulo da normal fosse mg, ela anularia o peso. Nesse caso, o que a tensão faria com o bloco? Levantaria o bloco? Sim. O valor da normal varia de acordo com o problema e deve ser calculado aplicando a segunda lei de Newton ao objeto de estudo. Então vamos lá, aplique a segunda lei de Newton ao bloco. Pela segunda lei de Newton, a força resultante que vai ser a normal mais o peso mais a força de atrito mais a tensão vai ser igual à massa do bloco vezes a sua aceleração, que nesse caso é nula, porque o bloco está em repouso. E agora? Some as forças para obter o módulo da normal e da força de atrito. Mas eu não sei somar forças com direções diferentes. Escolha um sistema de eixos coordenados e projete as forças sobre ele. E eu posso escolher qualquer sistema de eixos? Pode. Então, eu vou escolher um eixo na vertical. E um eixo na horizontal. E agora, professor? Agora projete as forças. Como é que eu faço isso? Olha só, para projetar a tensão sobre o eixo AX, eu vou traçar perpendiculares pelas extremidades da tensão. O vetor projetado, Tx, tem a direção do eixo AX, módulo igual à menor distância entre as perpendiculares e o sentido da tensão. Agora você, projete as outras forças sobre o eixo AX. Essa é uma das perpendiculares que projetam a normal no eixo AX. Essa é a outra perpendicular que projeta a normal no eixo AX. Elas coincidem. Logo, o vetor NX é nulo. Essa é uma das perpendiculares que projetam o peso no eixo AX. Essa é a outra perpendicular que projeta o peso no eixo AX. Elas coincidem, portanto, o vetor PX também é nulo. Essa
é uma das perpendiculares que projetam a força de atrito no eixo AX. Essa é a outra perpendicular que projeta a força de atrito no eixo AX. O vetor projetado FAX é igual à força de atrito, não é, professor? É. Agora projete as forças sobre o eixo OY. Essa é uma das perpendiculares que projetam a tensão no eixo AY. Essa é a outra perpendicular que projeta a tensão no eixo AY. Esse é o vetor projetado TY. Ele é paralelo ao eixo AY e tem o mesmo sentido que a tensão. Essa é uma das perpendiculares que projetam a normal no eixo AY. Essa é a outra perpendicular que projeta a normal no eixo AY. O vetor projetado NY é igual à normal. Essa é uma das perpendiculares que projetam o peso no eixo AY. Essa é a outra perpendicular que projeta o peso no eixo AY. O vetor projetado PY é igual ao peso. Essa é uma das perpendiculares que projetam a força de atrito no eixo AY. Essa é a outra perpendicular que projeta a força de atrito no eixo AY. Elas coincidem. Portanto, o vetor projetado FAY é nulo. Não é, professor? Perfeito. Para projetar um vetor na direção do eixo OX, retas perpendiculares ao eixo passam pelas extremidades do vetor. O vetor projetado sobre o eixo OX tem a direção do eixo, módulo igual à menor distância entre as perpendiculares e o sentido do vetor projetado. Para projetar um vetor na direção do eixo OY, retas perpendiculares ao eixo passam pelas extremidades do vetor. O vetor projetado sobre o eixo OY tem a direção do eixo, módulo igual à menor distância entre as perpendiculares e o sentido do vetor projetado. Escreva agora a segunda lei de Newton nas componentes x e y. Ih, professor, eu esqueci o que são componentes. Componente de um vetor é o número pelo qual você tem que multiplicar o vetor unitário na direção escolhida para obter o vetor projetado. Como nós estamos projetando os vetores nas direções OX e OY, desenhe vetores unitários associados a esses eixos. Vou tentar. Vou chamar de I, o vetor unitário paralelo ao eixo AX. E vou chamar de J, o vetor unitário paralelo ao eixo AY. E agora o que eu faço? Escreva os vetores projetados em função dos vetores unitários e veja quais são os números que multiplicam esses vetores unitários. Tá, eu vou começar pela normal. O vetor projetado NX é nulo. Logo, a sua componente NX também é nula. O vetor projetado NY é igual a normal. Por isso, tem a direção do unitário J e o módulo igual a N. Portanto, a sua componente NY vai ser igual ao módulo da normal. Certo. Continue. O vetor projetado PX é nulo. Logo, a sua componente PX também é nula. O vetor projetado PY é igual ao peso, que tem a direção do unitário J e o módulo igual a mg. Logo, a sua componente PY vai ser igual a mg. A componente PY que você escreveu está correta? Não, né, professor? O que você está perguntando é porque não está certo. Então, vamos ver. Se eu multiplicar o vetor unitário J por mg, eu obtenho um vetor com sentido contrário ao vetor projetado PY, que é igual ao peso. Ah, entendi. Estão faltando sinais negativos aqui e um aqui. Muito bem. Calcule agora as outras componentes. O vetor projetado FAX, ele é igual à força de atrito. Por isso tem a mesma direção do unitário I, o módulo igual a FA e o sentido contrário ao unitário I. Logo,
a sua componente FAX é igual a menos FA. O vetor projetado FAY é nulo. Logo, a sua componente FAY também é nula. Certo. Encontre agora as componentes da tensão. A componente Tx é positiva, porque o vetor projetado Tx tem o mesmo sentido que o do unitário I. Eu vou chamar de θ esse ângulo. Ok. Então, nós temos que cosseno de θ é igual a Tx sobre o módulo da tensão. Então, a componente Tx vai ser igual a T cosseno θ. Perfeito. A componente Ty também é positiva, porque o vetor projetado Ty tem o mesmo sentido que o do unitário J. Então, nós temos que seno de θ é igual a Ty sobre o módulo da tensão. Com isso, nós temos que a componente Ty é igual a T seno θ. Ok, parabéns. A componente de um vetor na direção de um vetor unitário é o número pelo qual se deve multiplicar o unitário para obter o vetor projetado. Se o vetor projetado tem o sentido do unitário, a componente é positiva. Se o vetor projetado tem o sentido contrário ao unitário, a componente é negativa. Agora que você já escreveu as componentes das forças, utilize a componente x da segunda lei de Newton para obter o módulo da força de atrito. A componente da soma dos vetores é a mesma coisa que a soma das componentes dos vetores. Então, nós temos que nx mais px mais fax mais tx é igual a zero. Nx é zero, px também é zero, fax é menos fa e tx é t cosseno de θ. Por isso, nós temos que FA é igual a T cosseno θ. Muito bem. Calcule o módulo da normal. Eu vou utilizar a componente y da segunda lei de Newton. Então, nós temos que PY mais NY mais FAY mais TY é igual a zero. PY é menos MG. NY é N. FAY é zero. E TY é T seno θ. Com isso, nós temos que o módulo da normal é igual a mg menos T seno de θ. Ah, professor, você tinha razão. O módulo da normal não é mg. Perfeito. Por hoje chega, né? As forças não desprezíveis que atuam sobre o bloco são o peso, a normal, a força de atrito e a tensão. O módulo da normal é mg menos o módulo da tensão multiplicado pelo seno de θ. E o módulo da força de atrito é o módulo da tensão multiplicado pelo cosseno de θ.